intercessora, dona Valderice, e depois seu Simval Nunes com o Evangelho em nome de Jesus. Paz com Jesus para todos. Lula. Iniciando. Isabel, bom dia, minha querida. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Feliz ano novo, Isabel. Feliz ano novo para todos. Enfim, em casa. Sim. E de volta às atividades. Dando início às nossas atividades do dia de hoje, nós vamos fazer a leitura do exórdio. Eu escolhi o exórdio de hoje, o capítulo 31 do livro Pão Nosso, com caridade. E como todos nós, espíritas, sabemos que é um dos pilares, tanto do cristianismo quanto do espiritismo, a caridade. Que está lá no nosso capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E no capítulo 31 aqui do Pão Nosso, com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores com cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica com a caridade, expressando amor cristão, que o amor cristão deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir conforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências de espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, cada coisa necessita de contribuição da bondade de modo particular. Os homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras contribuição espiritual no domínio do entendimento, no sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Pronto, Lula, faça aí uma síntese do que você entendeu do texto, de uma beleza extraordinária. Esse seu menino Emmanuel é realmente... Exatamente. E mais inspirado em Paulo, a gente entende que a caridade não é somente material, só você doar o pão, ou seja, uma caridade espiritual que seja um ouvido, né? Você ouvir o irmão, você abraçar o irmão, você aconselhar o irmão, tudo isso faz parte da caridade. O perdão, né? Tudo faz parte da caridade. Concluo por aqui, passando a palavra a Amadeu. E antes Muito de bem. Amadeu, né? Eu acho que o texto ele é autoexplicativo e o seu menino aí ele sintetizou. A caridade é tudo aquilo que você dá de si em benefício do semelhante. Maravilha.
E uma coisa, Amadeu, que a grande parte das pessoas ainda pensam que caridade é só você sair distribuindo coisas. No entanto, o que está dentro de você é das melhores caridades, porque há muitos que precisam, como essa semana, por exemplo, eu fui pegar uma insulina para minha mãe e na fila eu estava lá bem tranquila. Onde eu chego, eu fico bem tranquila. Se quiser passar o dia todo, pode passar. Estou lá, bem de boa. Aí, de repente, é, tinha uma senhora jovem, me parece que descobriu algum tipo de enfermidade, né? E ela estava como se o mundo tivesse ali, sabe, no fundo do poço. Aí eu olhei, ela foi e disse, só quem sabe é quem passa, e a gente aqui nessa fila, não sei o quê. Aí eu olhei para ela, fui e disse, mas Deus está contigo. Olha para trás, se você for olhar, tem pessoas que não podem nem chegar aqui, e você está aqui. Sabe, foram palavras que eu senti, que com certeza ali eu fui induzida a falar, que foi uma coisa assim, eu disse tanta coisa, eu só estou dizendo assim, básico. E ela ficou assim olhando para mim, e aquela autoestima delas, eu vendo que estava melhorando, se modificando, sabe, com aquelas palavras, e eu disse, olha, se você for numa liga, se você for num hospital, você vai ver que o teu problema é a fichinha. Todos nós temos que ter para poder evoluir. Aí ela se conscientizou, ficou tranquila, até quis pegar lá para uma amiga dela e tudo, ficou de boa mesmo. Ou seja, você deu uma injeção de ânimo nela, despertou, tirou ela de uma sintonia baixa que ela estava e energizou-a com energia positiva. Isso é caridade, é você dar o que você tem de melhor para o semelhante. Quem tem muito, dá muito. Quem tem pouco, dá pouco, mas muitas vezes esse pouco que a gente dá corresponde a muito mais do que o outro que dá uma carrada. Dona Valderice, é com a senhora. Vamos lá. Meus irmãos, vamos mentalizar Jesus, agradecer por mais esse dia de aqui estarmos, pela nossa vida, de termos olhos para enxergar toda a criação, de termos ouvido para ouvir palavras tão edificantes, de ter o nariz para sentir o cheiro das coisas, de ter as mãos para obrar, de ter os pés para caminhar. Agradecemos, Pai, por tudo que nos destes, pela nossa vida, por aqueles que convivem conosco, pelas experiências que faz com que sejamos um dia espíritos de luzes. A Ti, Pai, somos gratos. Grato por tudo. Com essa prece, queremos pedir autorização para iniciar mais um estudo neste sábado, que vai fazer com que sejamos cada dia mais pessoas melhores, que saibamos agir como o seu filho, nosso irmão Jesus agiu, porque a experiência dele já faz com que a gente conduza a nossa vida. Queremos aqui também, Pai, agradecer pela vida da nossa irmã Glaci, que hoje inicia mais um novo ciclo de vida, que ela tenha uma vida muito feliz, que ela obre realmente como os ensinamentos de Jesus, que ela seja essa pessoa amável, carinhosa, e continue nesse caminho, que é o caminho da verdade, da vida e do amor. Que assim seja. Maravilha. Então, agora nós vamos a seu Simval Nunes com o texto do Evangelho. Parabéns para a Glaci e Val, e o grande arquiteto do universo, que a Deus continue abençoando-as com a sua sabedoria, para que elas nos ajudem com os seus conhecimentos na doutrina. Obrigada, Simval. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 17. Preces inteligíveis. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado.
Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgama de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia e, desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-los, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-los. Capítulo 28, item 2. Concluído, meus irmãos. Senhor Renato, por favor, ajuda a debulhar aí o texto. Assim fica melhor debulhando. Tá certo, veja bem. O texto evangélico é realmente fantástico, né? Mas aí me faz lembrar uma coisa interessante que ele abordou. É que a obra de Deus é perfeita, e onde a gente pensa existir o mal, ali está o bem. E tudo tem uma razão de ser na criação do Pai. Dias atrás eu estava fazendo a leitura de uma revista espírita de 1862, me deparei lá com um texto que, a princípio, eu fiquei estarrecido. Kardec fazendo uma reflexão sobre as guerras. E ele chegou a dizer que as guerras eram coisas de Deus. Aí eu acho que o homem ficou meio tonto. Mas aí ele explicou. Ora, ele falou sobre Carlos Magno, sobre Clovis, sobre César, imperadores romanos altamente violentos, conquistadores, sanguinolentos. E onde eles chegaram com suas conquistas, levaram também o cristianismo, a religião do império. Então, aqueles que passaram pelas cruezas das guerras e etc., estavam no programa deles em função dos seus compromissos com as leis divinas. Mas o importante disso é o propósito da disseminação da palavra de Deus ou dos ensinamentos, chegando a todos os rincões do planeta onde o Império Romano esteve. Aí nós vamos entender o texto que Sivan acabou de dizer. Hoje, naturalmente, ele vai encontrar criaturas que certamente não têm ainda essa compreensão, como não tinha à época de Jesus. Ora, mas esse número está diminuindo gradativamente, porque o conhecimento das religiões amplia-se gradativamente. Aí nós vamos entender aquela assertiva de São Luís a Kardec. Kardec pergunta a São Luís: São Luís, e o Espiritismo vai ser a religião do futuro? Ele disse: não, meu filho, vai ser o futuro das religiões. Então, a gente vê a convergência dos ensinamentos cristãos caminhando numa mesma direção. E o Espiritismo, com a facilidade que tem de vivenciar os ensinamentos de Jesus, traduzindo nas nossas vivências do dia a dia, consegue com mais facilidade chegar às mentes que ainda estão podadas pelos hábitos materiais, pelos costumes e pelos prazeres da vida. Acho que é por aí, né, senhor Renato? É verdade. Olha, a prece ela vai depender da capacidade de transmissão de cada um de nós. Também nós não sabemos, nós, seres humanos, não sabemos até quando as nossas preces achamos que ela está sendo sincera ou não. Isso vai depender
da própria espiritualidade, que vai nos dizer e analisar aquilo que nós estamos falando, estamos expressando numa prece. Por quê? Porque a prece ela é muito singela, é muito simples, é amor. É melhor, muitas vezes, você estar querendo fazer uma prece, um Pai Nosso que está no céu. Menino, não faça isso, deixa isso, seja feita a vossa vontade. Menino, ele dá uma palmada, assim na terra como no céu. Muitas vezes, uma prece desse jeito que minha avó, minha bisavó fazia, ela tinha uma conexão com Deus melhor do que outra pessoa que estava lá na esquina fazendo alguma coisa de errado, mas sempre fazendo a prece. Mas também devemos analisar o seguinte: é melhor você não estar fazendo uma prece sem uma conexão direta com Deus, do que você tá praticando algumas coisas erradas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Chico Xavier, é um exemplo dele. Esse exemplo é dele. Chico saiu de casa, foi pegar o carro para ir para a fazenda. Quando foi, passou na esquina, tinha uma mercearia, um bar, e nesse bar tinha uma sinuca. E tinha quatro pessoas jogando sinuca naquele bar. Aí Chico olhou para trás, olhou e fez assim, disse: como é que pode? Eu passo o dia todo dia trabalhando, no sufoco, e esse rapaz jogando sinuca aí, sem fazer nada, sem usar no trabalho. Aí a Emmanuel apareceu, o Chico. Esse Chico é melhor eu estar jogando sinuca do que fazendo a maldade por aí afora. Olha como é as coisas. Isso aí é de Chico. E Chico como ficou? Ficou naquela expressão de dizer, realmente é a verdade. Você fazer uma prece é a conexão com Deus. Mas se você está sabendo se a Graça está fazendo uma prece, está conectada com Deus, só a equipe que analisa essa questão da prece ser refratada ou não. O que é refratada? É não chegar àqueles princípios que nós pretendemos que ela chegue. Ela não está numa situação, o pedido não chegou, não tivemos o merecimento daquele pedido que nós estamos fazendo naquele momento. Então, é uma situação muito interessante nós entendermos o que é uma prece. Muita gente, normalmente, eu quero fazer um Pai Nosso, mas eu faço 2 Pai Nossos. Sival diz: meu Deus, me ajude. O que está acontecendo? Eu rezei fiz 2 preces, o Pai Nosso. O que Sival diz: meu Deus, me ajude, ter mais validade do que os 2 Pai Nossos que eu fiz. Então, são essas coisas que nós encontramos na doutrina dos Espíritos, que dá a condição de nós analisarmos aquilo que nós estamos fazendo. Pararmos, refletirmos e sentir a realidade da vida. É por aí, Amadeus. Maravilha. Então, ditas todas essas palavras brilhantes e instrutivas, vamos passar agora para o capítulo 17 do Livro dos Médiuns, Desenvolvimento da Mediunidade. Que aí a gente retorna lá a Divaldo Pereira Franco, que ele sempre levantava essa questão. Em vez de desenvolvimento da mediunidade, educação da mediunidade. E ele dava as explicações. Ora, mediunidade não se desenvolve, se educa. Agora, o que acontece é que, à medida que você vai se aperfeiçoando, vai adquirindo conhecimento, vai ajustando os seus recursos mediúnicos, você vai recebendo mais investimento no mundo espiritual. E aí suas aptidões vão aumentando, mas, na verdade, não está desenvolvendo, está educando. Como é que você vai utilizar esses dons que Deus lhe coloca nas mãos? É você educando seus pensamentos, seus sentimentos, suas ideias, direcionando-os para a prática do bem, como Renata acabou de tratar no texto que foi lido, Praticando o Bem.
Mas vamos aqui ao texto que nos diz o seguinte: quando queira chamar determinados espíritos, é essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos e que podem ter motivos para acudir ao apelo, como parentes ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo, ou então, peço a Deus Todo-Poderoso, permita que tal espírito se comunique comigo, ou qualquer outra forma que corresponda ao pensamento, ou ao mesmo pensamento. Vamos ver o seguinte: essa questão das evocações, coincidentemente, eu e Renato e Rejane, a filha de Renato, nós estamos fazendo o estudo do livro dos Médiuns, capítulo 25, um trabalho que nós temos lá na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, nas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Mas Kardec está trazendo aqui, nessa questão da mediunidade, como você deve proceder. Você deve, primeiro, pedir a Deus que mande um espírito tal, aí você nomina aquele espírito, e aí tem uma série de ingredientes que Renato vai debulhar aí, as possibilidades de você ser atendido ou não, porque não basta você pedir para ser atendido. Então, com Renato Martins, é com o senhor, senhor Renato. Não, mas vamos primeiro passar para o Odelice, para ela dizer alguma coisa sobre esse ponto. Eu sabia, eu sabia. Eu concordo também com o que a Amadeu falou, né? Até por experiência própria, a mediunidade a gente já vem com ela. A gente precisa educar até para poder ter esse domínio, né? E com isso, por meio da educação e do conhecimento, né? Porque a educação também, tenho certeza que não é só a prática, também a questão do conhecimento, né? Do estudo, ela faz com que a gente possa lidar melhor com essa oportunidade que Deus nos dá para que a gente evolua, porque eu li esses dias, que eu achei interessante, Deus não precisa dessa mediunidade, quem precisa dela somos nós. Por que nós precisamos? Porque a gente precisa evoluir. Então, a gente tem que ser grato a Ele, as oportunidades que Ele nos dá, para que a gente possa ser esse instrumento, né? Instrumento entre a conexão entre os dois mundos, né? Para que as pessoas tenham a certeza que essa vida material ela é passageira, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nesse momento era só esse acréscimo que eu gostaria de dizer. Em relação à prece que foi falada antes, na hora que eu estava lendo, eu recordei que quando minha mãe é muito católica, então quando eu fazia sempre aquelas novenas em casa, gente, era terrível. Eu não conseguia, eu ficava rindo. Eu ficava lá na corrente com todo mundo de mão dada, só que eu era muito criança e eu ria. E veio essa imagem para mim, minha mãe mandando eu entrar para dentro, toda vez era isso. E o pior é que eu não tinha controle. E, de certa forma, era porque ali, quando eu estava ali, eu não estava presente, eu estava simplesmente falando por falar. E eu ria, não era criança, então eu não ria com deboche, não era uma coisa de pensada, era uma coisa de realmente estar ali por obrigação. Então, como é importante, né, a gente se conectar verdadeiramente aqueles instantes que a gente está fazendo uma prece, estudando como estamos aqui, para que a gente possa estar plenamente naquele lugar. É só essas palavras agora que eu gostaria de compartilhar com vocês. E agora vamos passar para a Isabel, que faz um tempozinho que não escuta a voz dela. Nós não escutamos a voz de Isabel, né, HC? A Isabel, pois não, HC? Também, que tem a Franciele também que entrou. Bom dia, Franciele. Franciele. Vamos, Isabel. Bom dia, obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês e parabéns a Glaci, que você tenha muita saúde, muita fé, muita luz e dedicação a essa linda doutrina cada vez mais. E, como vocês já falaram,
tudo isso, e a gente tem que ter também nosso merecimento, né? Para que possa ter uma conexão justa, perfeita, segundo a vontade do Pai. E obrigada mais uma vez. Desejo a todos um ano de muita paz, saúde e fé, que é o importante. Lula, Maravilha. quer dizer alguma coisa, Lula? Sival, Franz, Creio que Lula está atrás do violão. A Graci, fala alguma coisa, Graci, sobre o assunto? Ainda não, para ser sincero, eu estava a tomar café. Tá? A É o Graci, melhor café que a gente tem no sábado, é esse, é com o estudo da mediunidade, a Graci, diga, a fala alguma coisa. educação. É tudo que vocês já falaram, né? E era Val falando, porque a gente está unindo, né? A gente chamar determinados espíritos e tudo, nós temos que estar em conexão, nós temos que chamar aqueles afins, né? Porque o que vem são os afins. Se nós estamos bem conectados, se nós estamos bem conosco mesmo, é tudo aquilo que vem para a gente, né? Desde o momento que nós estamos com os pensamentos bons e elevados, porque no momento que qualquer queda de equilíbrio, nós não podemos nos pedir uma conexão, porque não vai vir aquela conexão que você está acostumado a ter devido ao seu equilíbrio. Então, como diz o Emmanuel Chico, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Né? Aliás, é disciplina, disciplina e disciplina. Eu já digo é equilíbrio, porque se você não se autodisciplinar, o equilíbrio seu vai de águas abaixo. E lembra também daquele livro Entre o Céu e a Terra, de Etelvina, né? Que ela fez uma prece refratária e pedindo socorro àqueles espíritos superiores. Na realidade, ela estava pedindo para a mãe dela, né? E a mãe dela era exatamente a obsessora da madrasta. E foi os espíritos superiores que viram o coração dela, que viram a intenção dela, a conexão dela, que intercederam por ela, não foi a mãe. E afastou a mãe da madrasta, o qual ficou boa, né? A gente simplifica. E eu estou até, por sinal, até peguei aqui para mostrar para vocês, eu não sei se dá para ver. Tem gente aí do outro lado. Esse livro eu comprei lá no Herculano Dias e é bem interessante, porque a gente, como a gente, tanto a Val como todos nós falamos aqui, em que nós estamos pensando, em como nós estamos, o que nós estamos fazendo, qual é o nível intelectual, moral para você chamar por telepatia, para você chamar alguém para se comunicar, alguém para lhe dar comunicação. Né? Gente, dia 24 de dezembro, eu tive uma dádiva grande, que foi da Federação Espírita do Piauí, uma colega que eu encontrei num seminário aqui, e ela pegou meu número assim do WhatsApp, nós trocamos números e tudo, para a gente ficar se comunicando. O nome dela é até interessante, que eu nem decorei, mas eu depois vou até procurar, porque é um nome bem estranho. Aí, ela também é casada com um japonês, aí fica tudo estranho. E, de repente, olha só, eu recebi uma psicografia assinada. É por isso que eu estou falando isso aí, por conta dos espíritos. Eu recebi uma psicografia até falando de como Kennedy está, que está estudando, dizendo que está estudando por mim. Né? No entanto, ele não entende que é por ele mesmo, mas ele acha que é por mim, então deixa ele continuar assim e ela se elevando. Né? E assinado, sabe por quem? Por Aniceto.
tanto falado nos livros de André Luiz. Então, assim, merecimento, naquele momento foi, né? Mas existem momentos na vida da gente que quando a gente está em comunhão, quando a gente está em, parece uma coisa assim, porque vem flechas. A gente sabe disso. Eu não sei vocês, eu não sei com vocês, mas comigo vem flechas de todos os lados para me desequilibrar, né? Aqui. E eu continuo, eu sabe, eu me fecho aqui no quarto, eu pego um livro, eu me deito e me conecto com Deus, eu peço a Deus a proteção, aí eu sabe, dou uma aí fazer como o Val. Aí eu não sei nem se eu estou naquele momento aqui, porque eu dou uma viajada, eu saio literalmente para buscar a comunicação, seja numa cachoeira, mas eu busco para que venham coisas boas, espíritos simpáticos, espíritos amigos, espíritos que venham, parentes, né, que venham somar, que não venham para diminuir, mas venham somar. Renato, antes de passar para alguém, eu gostaria de corroborar com as informações de Aglaci. Veja bem, nós estamos fazendo agora o estudo convencional da mediunidade. Estamos fazendo o estudo do Livro dos Médiuns, etc. Mas na própria doutrina, nos traz informações de uma nova modalidade de trabalho que Assis, inspirado pela espiritualidade, e Valderis faz parte disso, está trabalhando, que é a mediunidade mental. Em várias situações, a espiritualidade trata da mediunidade mental. E isso não é tratado nem pela FERN, nem pela FEB, e pouca gente está atentando para isso, mas já está havendo um movimento despertando consciência sobre a mediunidade mental. E o que Valderis e o que a Glaci lembrou, esse livro, é exatamente um trabalho de mediunidade mental. É um médium se comunicando diretamente com o espírito, sem evocação, porque não é uma evocação. Ele está na reunião, tem alguém aí, o espírito está ali, eu estou aqui. E é você, eu sou fulano de tal. E estabelece uma conversa. E aí o irmão traz as suas informações sem precisar da evocação. É simplesmente uma modalidade que Assis está batendo cabeça, inclusive com a federação, para que seja entendido que está na doutrina e é de uma importância capital. E aí eu dou uma passada lá, nos anos 80, conversando com o irmão Bezerra, quando ele falava de que no futuro nós ficaremos com vidência, audiência e intuição. Intuição é mediunidade mental, e nós estamos vivenciando isso. Muito obrigado, minha querida. Obrigado, Renato, por me permitir intervir nessa situação. Por favor. Não, tudo bem. Há dois pontos interessantes que eu encontrei aqui nesse slide, certo? Desenvolvimento da mediunidade. Rapaz, nós somos um tubo de ensaio, como na química, está entendendo? E nós estamos desenvolvendo um princípio de entendimento e compreensão com o mundo espiritual. Então, estamos dentro desse tubo de ensaio, que é nosso corpo físico, vamos colocar assim, tem alguém que está trabalhando com os sentimentos para que desse tubo de ensaio saia algo divino e maravilhoso. Então, o desenvolvimento que tem desse tubo de ensaio é uma química muito interessante. Você primeiro coloca seus sentimentos, você coloca mais amor, aí dizer, eu vou ficar melhor se eu praticar caridade. Aí eu vou colocar um pouquinho de caridade, vou colocar um pouquinho de sabedoria, vou procurar um pouquinho e nós vamos nos desenvolvermos, certo?
para chegarmos ao nosso Pai Celestial. Amadeus fala muito do desenvolvimento mediúnico, a educação mediúnica. Então, com isso, eu quero dizer que acho muito interessante, porque eu vou mais com Kardec, porque o desenvolvimento, ele chama de desenvolvimento mediúnico. Nós temos aqui 2, 4, 6, 7, está faltando 3. E a Amélia Rodrigues. Ela nunca mudou, falando sobre a história de Jesus, ela nunca mudou de leproso para rancenianos. Por que ela não coloca ranceniano no livro dela? Ela coloca leproso. É porque ela está trabalhando quando está me contando uma história quando Jesus passou pela face da terra. Então, são esses casos que nós encontramos dentro da doutrina dos Espíritos. As pessoas usam o que quiserem, mas eu tento usar mais o que Kardec e Jesus nos diz naquele tempo. Você pode dizer que é educação mediúnica. A pessoa pode ser educada e não ter uma mediunidade, ser educada, e essa educação mediúnica não está naquele ponto de você trazer a comunicação espiritual que está aqui nessa tela. Vou dar comunicação, vou convocar, vou evocar espírito tal. Será que é espírito tal? Chico, eu sou Allan Kardec. É mesmo, você é Allan Kardec? É. Como vai a Melinha? Ele disse que é a Melinha. Eu disse, como é que você é esposa de Amélia e não sabe o nome da sua esposa? Então, são esses casos que acontecem normalmente dentro do movimento espírita, que acha que realmente, mudando de nome, vai modificar alguma coisa. Só vai ter uma evolução, é claro que nós temos, as pessoas usam os nomes que quiserem, os sinônimos que quiserem, certo? Para certa situação. Mas eu ainda fico com o que Kardec me disse. É o desenvolvimento mediúnico. Então, eu sou aquele ainda que... Eu achei muito interessante, a Amadeus e vocês, um rapaz dando uma entrevista, disse que a nossa idade, nós vivemos 2 tipos. Temos aquele tipo que, como antigamente, a gente usava os ensinamentos dos nossos pais, e pedia que nossos pais estavam dizendo, um tempo maravilhoso que nós achamos que é. Hoje em dia é tudo digital. O que eu aprendi com o papai, muitas vezes, as crianças de hoje não estão aprendendo com seus pais. Totalmente, é analógico e digital. Nós vivemos os 2 tempos, o analógico e o digital ao mesmo tempo. E muitas crianças de hoje não estão usando o analógico, como antigamente, como meus pais me ensinaram. Meu pai olhava para mim, eu já entendia o que ele queria. Então, são essas coisas que nós temos de entender dentro das nossas mediunidades. E nós temos de ter, primeiro, como a Madeira está falando, realmente, a comunicação espiritual. É espiritual. É. Mas a pessoa tem que ser segura naquilo que está fazendo. Tem de sentir o fluido do amigo espiritual que está trabalhando com ele, ser um bom vidente, como o doutor Bezerra falou, que isso daí ele disse, nos anos 80 ele falava também, através de São João Cecílio, São João dizia, como dizer outras coisas, disse, meu filho, daqui a um certo tempo a mulher está dentro dos quartéis. E aconteceu. Ele dizia assim, olha, meu filho, daqui a um tempo a doutrina dos Espíritos está na televisão, está no rádio, está em todos os pontos. Isso aconteceu. E aconteceu muitas coisas muito interessantes. Mas, nesse caso aqui, no desenvolvimento mediúnico e na comunicação espiritual, a gente tem de ter um bom conhecimento para trabalhar com isso. Dona Neivinha, eu conheci uma médium muito grande, que alta de da comunicação,
no movimento espírita, nos anos 80, chegou e disse, eu já contei essa história aqui, pediu a ajuda do espírito, o espírito veio e disse que não tinha condições de ajudá-la. Vamos lá e vamos entender a situação. Vamos ser prudentes, como nosso irmão Kardec, ser prudentes para que nós possamos fazer nossas reuniões de paz e ter muita vontade de fazer o bem e a caridade. Amadeus Ferreira de Araújo. Podemos passar para o próximo slide? Vou passar para o próximo slide. 2 segundinhos. Deixa eu mexer aqui na tela. 2 segundinhos. Muito bem. Então, no slide seguinte, o texto diz o seguinte: não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou um não. Como, por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? Etc. Mais tarde, essa precaução se torna inútil. No princípio, trata-se de estabelecer, assim, uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não diga respeito a coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia para com o espírito a quem é dirigida. Veja-se adiante o capítulo especial sobre as evocações. É o capítulo 25. Bom, veja bem, Kardec está trazendo aqui uma receita de 160 e poucos anos atrás. Concordo plenamente com você, Renato. Eu sou tradicionalista também. Eu gosto das coisas tradicionais. Mas a própria Federação Espírita Brasileira hoje está enfrentando aí uma série de ataques porque ela entendeu de fazer uma correção nas apresentações das obras de André Luiz. Ora, eu vou abrir um parênteses aqui para a gente situar o que queremos dizer. Quando André Luiz ia publicar um daqueles livros dele, na primeira reunião, ele faz lá a apresentação, é ele que faz a apresentação. Mas o prefácio é de Emmanuel. Então, no dia da reunião, Emmanuel já faz a projeção da obra e traz lá o histórico, o conteúdo, a essência da obra. Muito bem. Há uma necessidade, segundo a Federação, de fazer uma adequação gramatical de termos utilizados naquela época com a realidade atual, o que é compreensível. Agora, você pega, com todo o apreço, você pega a obra de André Luiz, onde tem o prefácio de Emmanuel. Aí você faz uma correção no prefácio de Emmanuel, vamos imaginar, por Haroldo Dutra, um intelectual, um espírito de primeira grandeza para a gente, um juiz capacitadíssimo. Muito bem. Agora, me parece uma incongruência você pegar a citação ou as orientações de Emmanuel e substituir pelo ponto de vista de Haroldo. Isso é um ponto de vista meu. Eu acho que isso é incongruente. Agora, no contexto aqui de educar e desenvolver, eu acho que a gente está se adequando à nova realidade do momento atual. Eu entendo que desenvolvimento é educar. Agora, não preciso substituir aqui o texto ou o título da obra de Kardec, não, vamos apagar aqui desenvolvimento e botar educar. Não, eu entendo que esse desenvolvimento é educar e, para mim, é suficiente. Eu acho que é por aí. Agora, ele chama atenção aqui no contexto de quando ele começou a estabelecer conversação com o plano espiritual, perguntando sim ou não e a resposta. Ora, nos dias atuais, seria uma incongruência você estabelecer uma conversa com o irmão espiritual, perguntando, inclusive no trabalho da mediunidade mental, você estabelecer essa conversação de modo que você possa perguntar sim ou não a resposta. Eu acho que Valderice, que faz parte desse trabalho lá em Seu Assis,
ela tem um trabalho, eu já tive a oportunidade, ela me deu essa oportunidade de ver psicografias delas, ou tradução do pensamento, da conversa dela com o pensamento do espírito. Eu acho que ela pode até nos ajudar nesse contexto. Por favor, Renato. Vou passar para a Lula, que ele levantou a mão. Lula. Renato e meus irmãos, de modo geral, você falou há pouco sobre o tema que estávamos a falar antes. Aí eu quero acrescentar que Geraldo Lemos deu um testemunho que, nos anos 80, Chico Xavier estava assim, olhando, a contemplar assim, para o alto, aí virou-se para Geraldinho e disse: Geraldo, o que é multimídia? Isso nos anos 80, ninguém sabia o que era multimídia. Ele não sabia. Ele disse: não, porque a espiritualidade está aqui me dizendo que, no futuro, o espiritismo será transmitido através dessa multimídia. É o que nós estamos fazendo aqui agora, no dia do sábado, estudando o espiritismo através da multimídia. É só isso que eu queria registrar. Por isso, espiritismo é cultura, Zé. Val? Eu, como uma verdadeira aquariana, adoro tecnologia, né? Então, quanto mais tecnologia, melhor. E como foi dito, a gente é só uma cópia, né? Uma cópia ainda muito imperfeita do que tem do lado de lá. Eu entendo quando o Renato falou da questão analógica, é porque hoje em dia as pessoas estão muito no virtual e pouco no contato, né? Então, como é importante esse contato, talvez para chamar a atenção, como é importante esse contato você com seu filho, o avô com os netos, coisa que hoje em dia as pessoas estão na tela. Então, só para ver o quanto é importante poder participar dos momentos, né? O momento analógico, vamos falar assim, e o digital, mas uma coisa não impede a outra. A tecnologia, ela se faz necessária. Quanto ao contato com os irmãos, gente, é uma experiência tão rica. A tendência é a gente não precisar nem de instrumento nenhum, né? A tendência é a conversa mental mesmo. Essa é a tendência do ser humano. Eu poder estar aqui no Brasil, conversar com alguém que está lá na Europa, sem estar precisando de instrumento nenhum. E isso um dia chegaremos, né? A evolução é essa, né? Um dia, mentalmente, a gente poder conversar encarnado com encarnado, desencarnado com encarnado, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de ter essa aptidão, né? Essa mediunidade, e que é uma oportunidade riquíssima. Como foi dito por Amadeu, a gente não precisa chamar, os irmãos estão o tempo todo. Eu acho engraçado que tem gente que fala: eu morro de medo quando eu estou nos cantos, que eu fecho a porta, não sei o quê, porque eu não quero ver espírito. Como que espírito, uma porta impedisse o espírito de passar? Mas que conexão nós estamos? Que vibração E como se não fosse, né, Val? E como se espírito não fosse, verdade, agora sim. Mas que conexão eu estou? Porque tudo, quando eu estou numa vibração boa, uma vibração positiva, eu vou vibrar com pessoas, com espíritos que estão nessa mesma vibração. E eles vão nos ajudar, eles vão orientar. E eles são seres que viveram, então, e muitos deles vão voltar para viver também essa experiência da matéria. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente vê que o mundo... Muito bem, senhor Renato, é com o senhor. O mundo é muito mais do que essa matéria. E essa oportunidade... Eu acho que a internet deve ter dado uma rasteira em Dona Valderice. Não, estou escutando, Amadeus. Não, eu estou falando... Não, Amadeus. Está ouvindo agora? Eu acho que estou escutando. Nós estamos escutando. Seu microfone está fechado. Eu acho que a internet é dele, ele está bugado lá. Tá. Continue. Não está ouvindo, Amadeu, está todo mundo normal. Pronto. Você perdeu a conexão. Para mim, a sala ficou muda. Foi? Não, Bom, aqui está normal. Eu vou só concluir para dar oportunidade para os outros irmãos também. Mas está tudo normal, Val, continue. Tá. Mas essa questão da experiência, da relação, né? O contato com os irmãos, teve uma vez que eu achei bem interessante, eu vou só exemplificar isso para vocês, porque foi muito rico. Tem um momento que, nas quartas-feiras,
E a CIS orienta a gente receber os irmãos para eles receberem o pão, né? Que é o que a gente depois já faz a telemedicina, a gente abre, como se fosse abrir as portas para alimentar. É tão rico esse momento, porque eu nunca me esqueço de uma experiência que o irmão virou para mim e falou bem assim: nossa, eu estou muito feliz, porque além de vocês dar o pão que alimenta o meu corpo, porque eles ainda com a sensação da necessidade de comer, vocês alimentam a minha alma. Eu nunca me esqueço disso, e era um jovem que estava ali, e a fila, meus irmãos, era uma fila, assim, que foi me dar a oportunidade de ver, ela não tinha fim, ela não tinha fim. Então, isso é para mostrar que a caridade, como já foi dito hoje no texto de Lula, a exemplificar o bem, praticar o amor, é todo momento, como a Glaci falou, que ela estava numa fila e uma pessoa estava ali angustiada, todo momento, toda oportunidade, irmãos encarnados e desencarnados, eles estão precisando desse momento de caridade, de amor, que isso mais nos engrandece e mais possibilita a gente colocar em prática todos os ensinamentos que nos é dado, né, no cotidiano. Com essas pequenas palavras, eu acho que eu falei um pouquinho, né, da experiência que a Amadeu falou, e eu digo para vocês, todos nós podemos ter essa conexão, basta a gente vibrar nesse sentido. Val, é isso mesmo. Cada um de nós temos uma responsabilidade para transmitir da melhor maneira possível aquilo que nós temos conhecimento da doutrina dos espíritos, dessa comunicação com o mundo espiritual. Olha, eu já falei essa história aqui e repito só para nós termos Em 82, quando eu cheguei no Bezerra, foi uma quarta-feira à noite, e realmente Geraldo Lima não compareceu à reunião, e nem outra pessoa aquela que realmente tomava conta da reunião não compareceu. Eu fui e fui tomar conta da reunião, sem nenhuma condição quase, mas tinha de ir, porque eu sabia que a espiritualidade estava presente. Então, quando, em certo momento, uma pessoa deu comunicação na assistência. O que aconteceu? Nós tivemos que trazer essa pessoa, segurando ele na mão, no braço, e colocamos lá perto onde nós aplicamos o passo, que era de lado da mesa. E para lá, para cá, para lá, para cá, e tentando isso, aquilo, outro, quer se afastar, e na realidade, nós não tivemos condições nenhuma. O que é que aconteceu? Eu deixei nossa irmã Lourdes com nossa irmã Abigail com ele. Eu cheguei, entrei na cabine, doutor Pedro Ernesto estava atendendo, eu disse, doutor Pedro, eu não estou com condições de ter um rapaz, uma senhora dando comunicação aí na assistência, e esse espírito não está afastando. Aí doutor Pedro disse, é mesmo, meu filho? Eu disse, eu estou sem condições. Então, ele disse, um momento. Aí, parou lá o atendimento, chegou da porta, não saiu dentro da cabine, chegou na porta. E o rapaz estirado no chão, no outro lado da mesa. E a gente lá, olhando para ele, doutor Pedro chegou e fez mesmo assim, só fez botar as mãos assim. Não disse uma só palavra. Quando a fé, o menino começou a se mexer, eu fui pegar ele, disse, não, meu filho, não pega agora ele, não. Aí ele disse, está certo. Quando, pouquinho tempo, ele não disse uma só palavra, só fez assim. Aí ele disse, pronto, pode pegar ele, coloque ele ali numa cadeira e peça para dar um pouquinho d'água a ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é necessário você estar falando com os espíritos mentalmente. Os espíritos não falam como nós fazemos usando. Os espíritos falam com a mente. Mas sabendo que tem alguns espíritos ainda que têm de usar a boca para falar. Mas, dentro da condição vibratória, se nós temos condições, levarmos aí na mente dele
Os espíritos levam até a mente dele aquilo que tem que fazer. Então, não é necessário você amar Deus, como disse, através da mente. Não. É porque nós ainda fazemos coisas que ainda não temos condições de fazer, que é o tratamento mediúnico obsessivo através da mente. Isso é normal, a questão mental. Mas, às vezes, por sermos também do pretérito, ou do pretérito não, de pessoas no tempo analógico fazia isso, nós aprendemos lá e trouxemos para cá, até hoje. Se naquele tempo, quando o doutor Pedro Ernesto fez isso, eu era para ter mudado a minha concepção, ter entendido que não precisava falar com os espíritos. Mas também outra coisa, depois, com um certo tempo, com 10 anos depois, eu fui lá para um trabalho de desobsessão, para aprender, eu fui mais para aprender conhecimento, cheguei lá, estava falando, continuei falando. E continuo dizendo, tem que conversar com os espíritos. Não é necessário falar com os espíritos. Mentalmente, a gente pode fazer um trabalho de observação sem dar uma só palavra. Só na prece, mentalmente. Só na conversa, mentalmente. Você está certo. Mas isso não é de hoje, não. Isso é de muito tempo. Só que nós não temos o conhecimento. A Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, quis modificar os passos. Não é preciso fazer o movimento de mãos. É só botar a mão na cabeça e acabou-se. Depois foi indo, e daí aconteceu que não, vamos continuar mesmo, porque existe a espiritualidade, o próprio Divaldo, a gente ainda encontra isso lá, Divaldo aplicando o passe, e o movimento de fluida para que nós possamos usar nosso corpo físico ainda, para conseguirmos dispersar os fluidos. Quem é de vocês que diz, mesmo assim, já chegou para o canto e disse, se aplica o autopasse? Vocês aplicam passe em vocês mesmos? Vocês já aplicaram passe em vocês mesmos? Eu já apliquei muitas vezes, passe em mim mesmo. Você pode aplicar um passe em você. Eu estou sem fluido, eu posso chegar, como aconteceu, eu posso chegar nas mãos, Amadeus, por favor, senta aqui, meu irmão, me dê um pouquinho do seu fluido, eu posso pegar nas mãos dele e a espiritualidade passa fluido de Amadeus para mim, para eu trabalhar, como já aconteceu comigo. São experiências da vida. Eu cheguei, estava... porque no Bezerra de Menezes, naquele tempo, eram 7 médios. Hoje tem 70, tem 80, tem 700 médios para aplicar passe. Naquele tempo só era 7, 5, 7. Quer dizer, a quantidade de gente naquele tempo, muitas vezes, é maior do que os de hoje. Então, tudo isso existiu. Nós vivemos e convivemos. Na questão da formação daqui da comunicação espiritual, da entidade, nós sentimos que realmente o que Kardec diz, mas vamos ser prudentes. Nós temos condições de fazer isso? Será? São poucos? São poucos que têm a condição de fazer. Mas eu também digo um negócio a vocês, que muitas vezes, se eu estou num centro, como dizia Menezes antigamente, hoje eu posso até fazer, mas por causa de regras materiais, que não é espirituais, lá tem regras materiais que não pode se fazer. Pode vir o espírito que vier. Eu estando dentro da casa espírita Bezerra de Menezes, eu tenho uma certa condição de ainda ter uns amigos como os amigos espirituais, Camaragibe e Eduardo Jorge, que sempre estão nos protegendo. Eu posso fazer. E só faço quando eu tenho um aval. Quando não tem um aval, eu não vou chegar e dizer, eu vou fazer porque eu quero fazer, porque tenho que fazer. Ou, naquele tempo, quando não tem experiência nenhuma, queria fazer. Como muita gente não tem experiência do que é a doutrina dos espíritos, e daí chega a dizer, eu vou fazer. Olha, é coisa seríssima.
pessoa tem de ter o conhecimento, ter a sinceridade, ser aquela pessoa que sempre buscando a espiritualidade e olhando, tendo uma lógica, tendo uma razão, tendo uma certa condição de trabalho para que ele possa fazer qualquer trabalho dentro dos filhos do Espírito e ter um bom êxito. Mas muitos dele, quando vai para casa, as coisas lá fica sentindo a carga fluídica daquilo que trouxe do centro onde estava trabalhando. Desculpa eu ter conversado isso, mas são experiências da vida que eu passo para vocês e vocês estão passando para mim. Amadeus Ferreira de Araújo. Cadê o Ninguém homem? tem mais a voz de Amadeu. Deixa eu só fazer um adendo daquilo que a Amadeu falou sobre as modificações, né, em alguns livros, né, do que foi escrito, só dando uma opinião pessoal minha, né, compartilhando com vocês a opinião que veio na hora que ele estava falando. Eu penso que uma coisa é você contextualizar, como a gente contextualiza os ensinamentos de Jesus na sociedade atual, né, para que as pessoas compreendam. Outra coisa é você querer modificar o que foi escrito, né? E eu penso como Amadeu disse também, quem somos nós? Aí já é uma fala minha. Quem somos nós para querer modificar aquilo que foi escrito, né? Como eu falei, a contextualização é você interpretar aquilo, mas eu modificar, eu acho que a gente acha que a gente é mais, né, do que aqueles que trouxeram aqueles ensinamentos. Eu, sendo bem honesto, eu não sou favorável também não. Respeito, né? Respeito as posições, mas a gente achar que nós estamos nesse patamar, e eu acho que nós estamos ainda muito distante disso, então a gente tem que ter a humildade, sabe? Eu acho que está faltando um pouquinho de humildade. E o fato de estar numa instituição maior, né, como uma federação, o que for, às vezes a gente cresce, né? Cresce achando que ainda somos muita coisa. E esse ensinamento, uma vez, eu estava uma vez na federação daqui do Rio Grande do Norte, tinha um senhor, que eu não me lembro o nome dele, mas ele tinha convivido com Chico Xavier, e ele estava lá no fundo, igual como eu estava, lá no fundo. E aí as pessoas viram, foi quando até eu soube quem era ele, porque eu Ismael. realmente não sabia. Pronto, Ismael. E querendo que ele fosse lá para frente, aí eu nunca me esqueço, ele estava ao meu lado. Ele falou, minha filha, por que eu tenho que ir para frente? Eu quero ficar aqui. Né? As pessoas não entendem que eu quero ficar aqui. Ou seja, isso é uma atitude de humildade. Ele não quis estar na frente para aparecer para ninguém. Ele se aí eu falei, então, eu não sabia nem quem ele era na época. Eu falei, então fique, né? Aí ele falou bem assim, por mim eu ficava, mas estão chamando tanta atenção que é melhor eu ir para parar. Então, e ali é um exemplo de humildade, porque ele não se sente melhor porque conviveu com o Chico Xavier. Então, eu acho que às vezes as pessoas não compreendem, que às vezes a gente é colocado em determinadas situações, em determinados cargos, em determinada visibilidade, muitas vezes é para testar se seremos orgulhosos ou humildes. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Valderice, eu jamais mudaria a palavra, e principalmente de espírito como Emmanuel, espíritos que ensinam tanto para nós, né? É só uma palavra minha, tá? Isso aqui é minha opinião. Tá certo. Val, uma certa vez eu estava, na quinta-feira, eu não aguentava mais correr para a federação para assistir a reunião, porque eu não aguentava mais o impacto mediúnico. Quando cheguei, o Ismael estava falando na tribuna. Aí o Espírito chegou e disse, ele está falando, mas ele não faz o que está dizendo. O Espírito disse para mim. Eu disse assim. Aí, quando terminou a parte dele, terminou a prevenção que ele estava fazendo, ele saiu de lá e veio e sentou-se ao meu lado. Incrível que pareça. Sentou-se ao meu lado. Disse, meu filho, como você está? Você é a segunda pessoa, a primeira ou a segunda pessoa que ele fez isso. Tá certo? No caso que nós temos o entendimento, mas isso aconteceu comigo. O que aconteceu com você
Ele não veio, ele estava já com você. E disse, olha, você conversou com ele. E ele saiu lá da bancada, ele estava fazendo a palestra, quando terminou, saiu e veio sentar onde eu estava, ao meu lado, conversar comigo. Olha como a coisa é bonita, como a espiritualidade faz. Meus amigos, meus Verdade. irmãos, cadê o homem, a Estação da Luz? Olha, Amadeu, eu acho que porque a Graci fechou o microfone da Estação da Luz, eu não sei se ele consegue abrir. Não, não fechei, não. Não, fechou não. Naquela hora que estava dando aquele delay, ele Não, eu estava. fechei esse que ele estava falando. Ele tá aí, ele tá no ar, ele tá Alô, entre Amadeu, nós. dê sinal, dê sinal. Realmente ele Então, aparece aqui, só não Ele tá. aparece, só que não está falando. Eu então é o acho que ele seguinte, deve estar com algum problema na internet, porque ele não estava nem me ouvindo, né? Foi, naquela hora ele parou tudo para ele. gente, então vamos concluir nosso Gente, não trabalho? tive a intenção, viu? Vamos concluir nosso trabalho? Vamos, Lula? Vamos, Sivaldo, terminar? Vamos, Vamos sim. eu tenho que Então, sair também agora. nada mais, nada menos, a pessoa que deve fazer, aniversariante, vai fazer a prece conclusiva do nosso trabalho. Esse que está aí. Eita. Então, primeiro agradecer a Deus, a dádiva da vida, a dádiva de ter vocês no ciclo da minha existência. Agradeço a Maria, agradeço a Jesus. Agradeço a toda a espiritualidade de luz que desde sempre esteve comigo. Quantas e quantas histórias que a gente olha para trás e diz, no momento que não vai superar e a gente está aqui. E é isso que nós temos que ver e viver. Cada dia agradecendo. Agradecendo por mais uma etapa vencida. O que não ainda é uma etapa vencida, né? É um novo ciclo que se inicia para mim, para todos nós, a cada dia. Não é só hoje por ter essa data, mas todos os dias pela dádiva de estarmos aqui com a oportunidade de aprender, com a oportunidade de buscar, com a oportunidade de educar aquilo que nós viemos cumprir, que é a nossa mediunidade. E dizer ao Pai, como foi tão bem dito na prece de Val no início, agradecer pelos talentos que nos destes, pelos pés que guiam-nos, pelas mãos que põem-se a elaborar, pela boca para falar o que é edificante, no momento que não é para falar, silenciar, aos ouvidos, para também doar, ouvir um pouco, aos olhos, não com esses olhos, mas os olhos do coração, ver o próximo como Jesus nos vê, ver pela essência, ver pelo que a pessoa é, agradecer por tudo, agradecer à Mãe Natureza, agradecer ao universo e pedir também por aqueles que nesse momento estão nas ruas, esquecidos pela sorte. A sorte porque também foi escolhas, muitas vezes. Agradecer e pedir também por aqueles que estão nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nos corredores, sejam coloniais ou sejam extrafísicos ou seja físicos, que Jesus venha nos esclarecer cada dia mais o caminho de luz, o caminho de fé,
a fé para seguir adiante, a grandeza de espírito para perdoar sempre, a sabedoria e a compreensão para compreender o tempo de Deus e não nosso, e a serenidade, Pai, para aceitarmos aquilo que nós não podemos mudar. A vocês, meus irmãos, só tenho a agradecer pelo carinho, pela amizade, pela irmandade que somos, que com certeza nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui porque fomos designados a nos encontrar, físico e pela internet, pela mídia, multimídia, como assim foi dito, que um dia estamos aqui, e dizemos então a Maria, com seu manto santíssimo derrama sobre todos nós, com a tua misericórdia, a tua doçura de mãe que és, abraça cada um, e diz, Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, encarnados e desencarnados, para que consigamos angariar no mundo de luz, de paz e de muitas bênçãos. Essa eu sei que é a vontade do nosso Pai para cada um, sem exceção. Aqueles que nesse momento estão tirando a sua vida, outros que estão simplesmente indo sem nem entender o porquê nem como estão. Que Deus faça encontrar a luz. E assim sendo, só tenho a agradecer por todos vocês. Graças a Deus. O teu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, traga as feridas e a dor, E faz suportar. Eu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo feridos de espinhos, Me ajude a superar. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Jesus, tem piedade de nós. E joelho aos nossos pés, alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. ó Jesus. Nossa Senhora, Me dê a mão, cuida do meu coração, do meu destino, eu caminho, cuida de mim. Bom dia, Brasil! Bom dia! Amadeus.